Jazz Rural. Música ruminada em quarto estômago de vaca do brejo. Olá, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série Jazz Rural, em 4 episódios para a gente escutar a pesquisa feita pelo escritor Mário de Andrade sobre a música de São Paulo. E depois ainda meteu o bedelho. No vilejo de Carapicuíba, município de Cotia, a 3/4 de hora de São Paulo, até hoje se realiza pela Festa da Santa Cruz, o que chamam lá de Dança da Santa Cruz. Assisti a esta dança na noite de 3 de maio, isso é, justo no dia de Santa Cruz. A festa dura vários dias. Há inicialmente uma novena e, pelo menos neste ano de 1935, mais 3 dias de devoção final, nos quais se realizou a Dança da Santa Cruz. É desse jeito que o Mário de Andrade começa suas anotações sobre a dança de Santa Cruz. Uma dança que é também música, religião, encontro, convívio, figurino, promessa, celebração, entre tantas outras coisas. E a gente está ouvindo a gravação feita 2 anos depois, em Itaquaquecetuba, que é a primeira gravação feita pela Discoteca Pública Municipal, que o Mário de Andrade criou quando era diretor do Departamento de Cultura. Para tentar desvendar o enigma dessa música e conhecer melhor a cultura paulista, o escritor achou que fazia sentido levantar o seu CDF da escrivaninha e andar por aí pelos arredores da capital. Andou por Itaquá, Carapicuíba, Mogi, Atibaia, Sorocaba, Araraquara, Itu, Piracicaba, entre tantas outras cidades nas quais ele achava que ia poder encontrar os elementos formadores da cultura paulista num estado, entre aspas, mais puro. Nos momentos de grande animação, a cantoria é ininterrupta e o dançado se prolonga sempre lerdo, sempre monótono. Mas todos estão delirando de prazer paulista, seco e se diria textonho. É a base do índio. A dança de Santa Cruz atualmente é dançada por toda uma população variegadíssima, que vem às vezes de léguas longe dos arredores de Carapicuíba. Vi caipiras carijós, negros, mulatos, portugas, italianos e japões. Sim, até japoneses, fazendo a roda da Santa Cruz. Mas da dança monótona, sombria mesmo, vinha um rescaldo tão vivo ainda de indiada que chegava a assombrar. Nunca tive em minha vida uma impressão assim tão direta, tão convencida de herança ameríndia, como diante dessa dança da Santa Cruz. E com essa ideia de ir nas festas de corpo presente, refletir sobre aquela cultura e ainda criar uma discoteca para gravar aquelas sonoridades, o nosso escritor fez escola. A Oneida Alvarenga, que tinha sido aluna dele, foi a primeira diretora da Discoteca Pública Municipal e estava lá em Itaquá, na festa de Santa Cruz, comandando essa gravação que a gente está ouvindo. Tal como eu a pude ver em Itaquaquecetuba em 1936, a dança de Santa Cruz consiste apenas numa roda, de que os componentes se movem sapateando e batendo palmas ao som das violas.
cantos precedem cada fase da dança e têm sempre texto religioso. Deles se encarregam sempre 2 violeiros e 2 cantadores ajudantes, chamados tiple e contralto. Tiple e contralto. O violeiro principal, voz mais grave, tira a melodia e o segundo violeiro entra logo após. Ambas as vozes se movem com absoluta liberdade rítmica e sem nenhuma fixidez sonora, de um modo que participa ao mesmo tempo da fala musicalizada, do grito e do canto. Ao chegar ao fim dessa espécie de invocação, nas últimas 4 notas, os outros 2 cantores se juntam a eles, as vozes agudas em falsete, reforçando a nota conclusiva com um prolongado acorde completo de tônica, que se estende dramaticamente como um grande brado na noite. As danças de Santa Cruz e de São Gonçalo paulistas parecem representar a permanência de costumes vindos do primeiro século da colonização e nascidos da catequese jesuítica. Coreograficamente, essas danças se mostram muito semelhantes nas suas características básicas ao cateretê, considerado de origem indígena. Além disso, ambas terminam comumente pelo cururu, dança de roda, palmeada e sapateada. Oneida Alvarenga, música popular brasileira. Dá para notar aí que os 2 querem marcar bem a relação dessa sonoridade da dança de Santa Cruz com a sonoridade da música indígena. Vamos voltar para o que o Mário escreveu sobre a dança de Santa Cruz quando ele foi na festa de Carapicuíba. Se é certo que o ambiente multissecular de Carapicuíba me transportava para 3 séculos atrás, creio ter conservado o espírito em bastante nitidez de julgamento e justiça, para que essa impressão me dada pela dança não fosse uma fantasia de peito incendiado pela tradição. O coração queimava sim, mas o juízo se mantinha friamente etnográfico. De fato, não lembro nada nem das descrições, nem das fotografias, nem dos filmes de danças africanas, e muito principalmente das coreografias que os africanos trouxeram para cá. Nada conheço que se assemelhe essencialmente à dança da Santa Cruz. Em compensação, nas descrições de danças ameríndias do Brasil, nas gravuras e principalmente num dos filmes do General Rondon, bem como nos fonogramas do Museu Nacional, fonograma 14.595, encontro elementos que me permitem, tanto musical como coreograficamente, ver na dança da Santa Cruz de Carapicuíba uma tradição perfeitamente ameríndia, fortemente conservada e viva ainda. Tudo leva a crer, a lição da história como o estado de absoluto atraso e insulamento em que vegeta o vilejo, que nem é ponto de passagem de nenhuma rodovia estadual, tudo me leva a crer que a dança da Santa Cruz seja ainda um remanescente dos primeiros séculos, uma daquelas festanças de índio que os jesuítas adotaram na catequese, lhe modificando apenas o rito e os textos na direção do catolicismo. Mário de Andrade, Dança de Santa Cruz. Então o Mário achava que esses passeios eram como uma viagem no tempo. E é ele mesmo quem diz que, abre aspas, o ambiente multissecular de Carapicuíba me transportava para 3 séculos atrás. 10 anos depois, fazendo um balanço do movimento modernista, ele fala dos seus passeios constantes ao passado paulista, Sorocaba, Parnaíba, Itu. Então é alucinando que ele estava sendo transportado para 3 séculos atrás, que o Mário buscava no meio das festas populares pistas mais claras das culturas que estavam na base da vida paulista, com olho e ouvido atento em particular para os traços indígenas.
confesso que ouvindo essa música, do alto da minha ignorância, eu me pergunto, onde é que tá essa herança ameríndia aí? Bom, diz que tem a ver com o bate-pé, com a dança e com o Padre Anchieta. Pode até ser, mas eu não consigo deixar de achar que é também um pouco parte daquela mesma alucinação do Mário, de achar que indo passear em Carapicuíba ele estava voltando 3 séculos atrás, como se a música tivesse congelada lá. Ele diz que não, que a mente dele se mantém friamente etnográfica e tal, mas para mim parece que ele estava, pelo menos um pouquinho, delirando desse prazer paulista de que ele fala, embarcando nessa fantasia de peito incendiado e alucinando isso que ele chama de rescaldo de indiada. E isso que a gente ouviu a gravação que a discoteca fez da parte, digamos, mais profana da festa, que tem bate-pé, corpo se encostando, cachaça rolando solta e festança. Vamos ouvir uma outra gravação feita pela discoteca em Carapicuíba em 1941, durante uma outra festa de Santa Cruz, só que na primeira parte da festa, que é mais próxima de uma missa cantada. Você deu uma pinga, acaba. Vamos ver se você deu uma pinga, tá. Agora precisa de cantar primeiro. É você cantar primeiro. Aí não tem bate-pé nem cachaça. Dá até pra ouvir o cantador dizendo que a cachaça vai entrar depois disso. E que me desculpem o Mário, a Oneida Alvarenga e o Eduardo Escalante, mas pra mim essa música parece muito mais católica que indígena. Eu ouço mais ou menos assim. O som começa no peito de um cantador, depois a dupla dele complementa, fazendo uma outra voz. Daí aos poucos, esse canto de dupla vai sendo endossado e amplificado com força pelo grupo todo, do individual ao coletivo, que intensifica e projeta a santa mensagem em forma sonora para longe, em ritmo livre e intenso, e que vai se adensando em direção ao agudo, em direção ao céu. E não são assim as formas católicas, das missas que têm um canto principal e sobre ele vão adicionando outras vozes mais agudas? Que nem a arquitetura de igreja, com aquelas abóbadas e torres sempre apontando para o céu. Basta você ir em qualquer cidadezinha aí do interior de São Paulo para ver uma igrejinha construída num morro alto, para ficar mais perto do céu. Ou que nem aqueles ciprestes de cemitério, que tem uma copa gigante que vai afinando no topo, apontando para as almas o caminho para cima, porque o paraíso fica no céu e o céu fica lá em cima. Bom, mas o caso é que vira e mexe o Mário bate na tecla desse, entre aspas, prazer paulista que é seco e tristonho, que tem alguma coisa a ver com o que ele chama de base do índio. Tudo meio misterioso. Ele não explica muito qual seria essa base, mas o caso é que no livro dele, que chama Ensaio sobre a Música Brasileira, ele descreve a música rural paulista dizendo que ela tem uma, entre aspas, tristurinha paciente. Daí eu não me contive e fiz uma música com esse nome, pensando nessas coisas todas, e que eu botei até uma gravação do próprio Mário cantando lá no meio.
Si paga santa esmola, Deus o levi nuando, arrodillado de anjo, circulado de pro, assentado a mão direita, aos pés de nosso Senhor. Deus lhe pague a santa esmola. Se na minha música a primeira melodia vai em direção ao grave, para baixo, não é porque eu sou satanista não, mas porque provavelmente as coisas que o Mário vê como ameríndias na dança de Santa Cruz tem a ver com elas se direcionarem ao chão, numa direção diferente da católica, e acho que o Mário estava pensando em particular no bate-pé. Bom, se isso soa tudo muito vago, eu vou me defendendo aqui dizendo que essa herança ameríndia de que o Mário fala é mesmo bem difícil da gente captar. Eu penso que esse rescaldo tão vivo ainda de indiada que ele ouve na música paulista pode ter uma porcentagem de um ponto de vista, digamos, desejante, de coração queimando, que quer encontrar nessa festa um índio assim meio genérico e que ele nunca consegue definir muito bem. E acho também que fazia parte dessa alucinação essas construções meio unanimistas de indígena, como se um traço ou uma característica particular pudesse representar a totalidade desses grupos tão diversos que a gente chama simplesmente de indígenas. Uma alucinação metonímica. Bom, talvez hoje seja mais claro o tanto que essa chave católica ressoava no Mário, e como essas ideias de sobrevivência ou de conservação com as quais ele pensa são problemáticas. É mais justo pensar que a cultura dos povos originários tenha se friccionado com a cultura europeia que invade o lugar, certo? Agora, e as fricções e fusões com as culturas africanas? Cadê elas que não apareceram quase nunca em nenhum desses discursos? Bom, mas isso é um assunto imenso e, como eu já falei pelos cotovelos, eu vou deixar pra gente falar alguma coisa disso no segundo episódio dessa série, ouvindo um pouco do cateretê gravado pela discoteca do Departamento de Cultura. E agora eu vou me embora que eu já cansei de ficar ruminando música no meu quarto estômago de vaca do brejo. No próximo episódio, a gente rumina as fofocas de por que esses estudiosos ligam com tanta vontade essa música da paulistânia com os indígenas e com os jesuítas, esquecendo dos africanos. Um abraço e até lá. Essa série de podcasts é baseada na Fonocaderneta Jazz Rural, que contém os textos originais de Mário de Andrade, algumas gravações do Departamento de Cultura e nossas composições contemporâneas feitas sobre elas. Acessível em www.jazzrural.com. Jazz Rural. Concepção, pesquisa e roteiro de Henrique Menezes. Locução, edição e montagem de Henrique e Maria Fernanda Carmo. Esse projeto foi realizado através do 4º edital de apoio à criação artística da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.